Será que a função social do historiador, ela entra em conflito com essas questões, né, com essa necessidade de monetizar canal, de aceitar anúncios? Como é que... Eu acho que são questões que precisam ser discutidas, né? Olá, boa tarde a todas, todos e todes que acompanham mais um programa desse projeto A História em 60 Minutos, um projeto de entrevistas com profissionais de história que atuam em diversos espaços, né, e de diversas maneiras, envolvendo sempre o conhecimento histórico. E queria reforçar, então, para quem ainda está vendo, de repente, pela primeira vez o projeto, ele é divulgado sempre pelo Instagram, né, pelo Instagram oficial do projeto, que é o @60_história, por extenso, e também os vídeos, né, são divulgados por esse canal e podem ser acessados no YouTube, no canal do Departamento de História do SERES, que é a unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que promove esse projeto, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História do SERES também. Portanto, as entrevistas entram simultaneamente no canal do departamento e no canal do Programa de Pós-Graduação, nas sextas-feiras, sempre às sextas-feiras, às 17 horas. E para quem prefere ouvir, né, tem a versão em podcast também da entrevista, que fica disponível no nosso canal, na nossa conta, no Spotify, também nas sextas-feiras, no mesmo horário. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui, né, de frente com a Marisângela Martins, que é técnica em assuntos educacionais e atua no Núcleo de Pesquisa em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, minha contemporânea também de graduação, né, estudamos juntos, e hoje Marisângela atua na universidade, né, nessa função sobre a qual nós vamos falar um pouquinho hoje também. Tudo bem, Marisângela? Muito bem-vinda. Evandro, meu amigo querido, é um prazer estar aqui, né, conversando contigo, participando do teu projeto. Estou muito feliz com esse convite, né? Eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Com certeza, com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Bom, Marisângela, para a gente começar, né, vou colocar para você a pergunta que sempre abre esse programa. Ela é uma pergunta difícil, mas a ideia é descontrair um pouco também e deixar o convidado livre para expressar, muitas vezes, pontos de vista, ideias que tem em relação à história, que às vezes a gente nem sempre tem a oportunidade de expressar, né, e a partir, de repente, desse espaço, como uma pergunta, num projeto de extensão que atinge um público, né, variado, embora seja voltado para estudantes de história, principalmente, né, a intenção é manter essa ponte de diálogo. A pergunta que eu coloco é, no teu ponto de vista, qual é, o que é, melhor dizendo, o que é a história nesse momento, nesse século, nesse ano, enfim, aí tu pode colocar a escala como tu achares melhor, mas o que é a história agora, assim, da tua visão? A história do século XXI, eu chamo assim, né? A história do século XXI. Bom, acho que, assim como o conceito de história, né, que a gente pode falar da história ontológica, né, da história conhecimento, acho que a gente pode, né, eu penso um pouco essa história agora, mais ou menos por esses dois vieses. Né? Tem essa história realidade, que eu acho que está muito ligada que começou, na verdade, no fim do século XX, né, com a queda das repúblicas soviéticas, com as transformações tecnológicas, né, trazidas aí pela internet, em seguida redes sociais. Eu acho que, para mim, o século XXI está muito marcado por essas transformações, assim, geopolíticas, né, e tecnológicas. E eu acho que a história, conhecimento também está sendo transformada por essas transformações que a gente comentou agora há pouco, né? Que é uma história que a gente percebe a interferência dessas transformações no fazer, né, historiográfico, né, no trabalho de arquivo, no acesso às fontes históricas, né, na forma de interpretar, na forma de buscar as respostas para as nossas perguntas nessas fontes, né, tudo está muito... A gente percebe, assim, uma mudança sensível
na forma de tratar o documento, né? A gente conversa um pouco sobre isso lá na URGS, em alguns projetos, né, dessa tendência que parece, né, agora, assim, de procurar informações pontuais no documento, né, principalmente com essas ferramentas de busca, OCR, que tu digita lá a palavra, né, ou plataforma busca, né, os registros daquela palavra no documento, e o estudo do documento, né, parece que tem se perdido, assim, né, e a gente percebe isso em trabalhos de vários níveis, assim, desde trabalho de conclusão de curso a dissertação e tese de doutorado. Então, eu acho que essa história do século XXI, ela está bastante impactada por essas transformações, assim, principalmente tecnológicas, né, e difusão de informação, que acabou também levando transformações para o mundo do trabalho, né, e para as relações de produção. E a gente percebe, assim, novas relações de produção se configurando aí, então eu acho, para mim, essa história que a gente está vivendo agora, ela é bastante marcada por essas características. Assim. Não tinha parado para pensar nisso antes de tu me fazer a pergunta, assim, até tu me fazer a pergunta, mas o que será? Não tinha parado para pensar nisso, mas acho que é um pouco por aí, assim. Uhum. Sim, eu achei interessante porque tu deu, assim, usou, né, vários aspectos, tanto numa dimensão mais ampla, assim, de uma história, como tu colocaste, de uma geopolítica, assim mesmo, do poder, né, Sim. das alterações, o final do século XX e as consequências que estão marcando até agora, né, 22 anos depois, esse século, né, e também, por outro lado, mudanças que atravessam a prática de historiadores, como é que esses acontecimentos estão sendo trabalhados do ponto de vista profissional, percebe mudança nisso, né, mudanças em relação ao quanto, como as mudanças tecnológicas têm afetado a própria prática metodológica dos profissionais de história, e é interessante porque no núcleo de pesquisa em história tu consegue acompanhar, porque os pesquisadores frequentam o ambiente, né, tem uma convivência interessante para se perceber essa mudança, né, então achei muito, muito, muito bacana a tua resposta, Nina. Muito interessante da gente pensar isso, né? E as relações de trabalho. Esse é um outro ponto que sempre volta nas entrevistas também. Vários colegas têm trazido, assim, como as relações de produção e as relações no mundo do trabalho também têm sido alteradas, né? E isso, obviamente, afeta a área de história, não está fora dessa realidade de transformações, assim. Mas, Nina, agora, depois de te colocar essa pergunta difícil, mas necessária, eu queria te ouvir um pouquinho agora a respeito da tua trajetória, assim, se pudesse descrever, falar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? E também como que nessa trajetória você avançou, né? Em direção ao trabalho junto ao NPH, né? O Núcleo de Pesquisa em História, que é uma referência importante de pesquisa, sobretudo para estudantes de história da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, do teu processo. Tá. Bom, eu sei que muitos dos que vão assistir essa nossa conversa são estudantes de graduação em História, né, e preocupados aí com o futuro profissional. Então, eu acho que, de repente, seja interessante contar um pouquinho dos primórdios, bem primórdios, tá certo, né? Eu já tenho uma certa idade, mas não vai ser muito longo esse relato, assim, é só para dar uma ideia da onde eu vim, né? Pelo que né, o percurso que eu fiz até chegar à universidade, né? E depois dentro da universidade, assim. Que tu falou da minha vida profissional, né, Evandro? A minha vida profissional começou há bastante tempo atrás, né? Não começou na academia. Minha vida profissional começou quando eu era adolescente. Trabalhei no comércio desde a adolescência e depois eu fiquei um período um pouco mais longo, eu pipocava, né, de empregos em empregos, assim, o trabalho no comércio, ele, enfim, desde sempre acredito, é mal remunerado, né? As condições de trabalho
não são boas, então era bastante difícil permanecer numa mesma empresa por muito tempo. Mas teve uma dessas empresas que eu trabalhei por mais tempo, que eu fiquei 5 anos, e eu sempre digo que foi lá que eu desenvolvi a minha consciência de classe. Foi lá nas lojas Renner que eu trabalhei durante 5 anos, e lá eu conversava com os colegas, né? Alguns colegas estavam fazendo graduação e tal, e como eu vinha de um ambiente, assim, de uma parcela da população sem muitas perspectivas de vida, assim, né? Eu venho de uma parcela da população em que o melhor dos mundos era terminar o ensino médio e conseguir um emprego, né? Então, conversando com essas pessoas, com esses colegas, assim, fui abrindo um pouco os meus horizontes, né? E aí decidi fazer o vestibular e ingressei na universidade em 2001, na graduação em História no ano de 2001. E aí saí, né, das lojas Renner, naquele mesmo ano eu saí, porque daí eu queria me dedicar à graduação mesmo, né? Queria me dedicar à faculdade. E aí concluí a graduação em 2004. Na graduação, participei de projetos de pesquisa em História Antiga, depois História do Brasil, né? Trabalhei com militantes comunistas, pesquisei militantes comunistas na graduação. No mestrado, também, que foi de 2005 a 2007, segui pesquisando, né, os militantes comunistas na década de 40. Depois eu dei 1 ano de aula, né, lecionei durante 1 ano numa cidade perto aqui de Porto Alegre, que é Sapucaia do Sul. Eu dei aula lá para o ensino médio, e foi lá que eu descobri que eu não sirvo para sala de aula, né? Não, realmente não nasci para isso, né? Não deu certo. E aí, em 2008, eu entrei no doutorado, né, que eu defendi em 2012, também com militantes comunistas, com escritores aí, né? No doutorado, eu pesquisei mais as articulações entre o mundo da militância comunista e o mundo da produção e da consagração literária. E aí, quando eu defendi a tese, em 2012, eu já era servidora da URGS. Eu fiz o concurso da URGS em 2010, e a minha preocupação era ter alguma perspectiva de emprego depois que eu defendesse a tese, assim. Mas no fim eu fui bem no concurso, né? Fiquei entre os primeiros ali e já fui nomeada em seguida. E no começo eu trabalhei na pró-reitoria de graduação da URGS, e depois, sim, depois de uns 2 anos, eu fui para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E no núcleo de pesquisa em História, eu estou mais especificamente trabalhando lá desde 2017. Mas já conhecia o núcleo desde a graduação, né? Lá, quando eu pesquisava os militantes comunistas, lá no início dos anos 2000, eu pesquisava no núcleo de pesquisa em História, que está fazendo 40 anos esse ano. Ah, que bacana. Que bom de estar tendo essa oportunidade de falar sobre ele também. Então, agora, né, nessa comemoração, 40 anos. Eu também passei durante a graduação e no mestrado, acho também, pelo núcleo algumas vezes para ler microfilme, enfim. Foi um lugar importante para quem passa pela graduação na URGS, né, em História. E muito, muito bom, Nina. Muito. Já estou te chamando aqui pelo nome informal, desculpa, mas enfim, Capaz. Amizade de alguns aninhos, né, Nina? Mas é muito bom ouvir o teu relato, né? Além de descrever uma trajetória profissional, que de fato é uma curiosidade de quem tem assistido, né, dos alunos e alunas e colegas que têm assistido, uma curiosidade em relação a essas experiências, né, para além da sala de aula, né, a tua sinalização assim de ter tido a experiência da sala de aula, ter reconhecido que não era, né, o caminho assim mais interessante de vida profissional para ti, né, e ter encontrado esse caminho, né, como técnica em assuntos educacionais e ter encontrado esse espaço que é o núcleo. Então, muito importante, sem contar ainda, que é muito importante, nisso eu compartilho também contigo, de uma experiência de vida, né, de uma origem de classe social, nos termos mesmo, que não era algo assim colocado como o ponto de partida não é
a experiência profissional ou a vida universitária? Isso foi algo que veio depois, mas justamente outra lógica de vida, né, em termos materiais mesmo, outras perspectivas quando a gente está fazendo a formação básica, assim, quando acaba o ensino médio, qual é o horizonte que está colocado, né? Então, eu acho que isso também atravessa a experiência, não só atravessou a minha e a tua, mas como atravessa a experiência de vários estudantes de história. E isso precisa ser colocado, porque isso também compõe uma experiência profissional e as dificuldades, principalmente, né, de uma experiência profissional, né? Então, achei muito importante, gostei muito da tua resposta. E aprofundando, então, agora um pouquinho nesse sentido, né? Como é que tu observa as possibilidades de trabalho para profissionais de história, né? Para além da licenciatura, para além da sala de aula, acho que a resposta já sinaliza um pouco, né, por aí, né? É licenciado em História, viveu a experiência, mas buscou outros caminhos, e aí também tem esse acúmulo dos teus projetos, do teu trabalho dentro da URGS, no núcleo de pesquisa em História. Como é que tu percebe, assim, essa situação, esse contexto de quem se forma, de repente, até eventualmente no bacharelado, e como é que tu tem visto isso também? Também passam bacharelandos, eu imagino, como pesquisadores pelo núcleo, né? Como é que tu observa essa situação hoje, assim? Ai, Evandro, eu acho que a própria experiência de ter feito esse concurso para a URGS, para técnica em assuntos educacionais, acho que ele pode ser um gancho aí para a gente conversar sobre isso, porque o concurso que eu fiz não foi para historiador, para o cargo de historiador, né? Foi para técnico em assuntos educacionais. E a exigência para fazer o concurso para esse cargo era ter alguma licenciatura. Né? Então, nas universidades federais, a gente encontra técnico em assuntos educacionais, geógrafos, historiógrafos, né, o pessoal da letras, né, da biologia, da pedagogia. Então, são de áreas muito diferentes os técnicos em assuntos educacionais. No meu caso, a minha trajetória foi toda na área da história, e mesmo com essa particularidade, eu desenvolvi um trabalho interessante na pró-reitoria de graduação, né, da universidade durante 2 anos, mas acredito que a minha mão de obra esteja sendo melhor explorada, né, no núcleo de pesquisa em história. Né? E lá, como técnica em assuntos educacionais, eu acho que eu tenho uma liberdade um pouco maior para desenvolver alguns projetos, né? Que eu acho que de repente, se eu estivesse no cargo de historiador, estaria um pouco mais limitado, eu imagino, sabe? As atribuições do técnico em assuntos educacionais, pela lei, ele permite, assim, né, uma atuação um pouco mais ampla dentro da universidade, né, com uma interlocução ali com os currículos dos cursos, né, a possibilidade de supervisionar estágios, de tocar projetos de extensão e de pesquisa também é possível, né? Então, acho bem, eu gosto de ser técnica em assuntos educacionais, né? Eu gosto do que eu faço lá, e com base na minha experiência, se eu fosse dizer hoje se vale a pena, né, ser historiador, ser historiadora no Brasil, eu diria, com base na minha experiência, que vale a pena, sabe? Porque eu me sinto muito realizada com o que eu faço lá no núcleo de pesquisa em história. E como é que é a minha rotina de trabalho lá, né? Então, eu supervisiono estágios de bacharelado em história, né? Então, são estágios obrigatórios, que os alunos eles devem fazer alguma instituição de pesquisa, ou centros de documentação. Então, a gente tem sempre pelo menos 10 ou 15 estagiários por semestre lá no núcleo de pesquisa em história, desenvolvendo plano de atividades os mais diversos ali com o acervo, sabe? Então, a gente fica ali no dia a dia, né, conversando, acompanhando, vendo os impactos daquela atividade que é mais prática, né? A atividade do estágio de bacharelado é uma atividade mais prática, e aí a gente fica acompanhando os impactos dessa atividade prática na formação do aluno, que vem de discussões mais teóricas, né? Hoje até que não, por causa da história pública, né?
A gente percebe assim uma mudança, mas nos anos anteriores eles vinham assim, traziam uma carga bastante teórica assim do curso, e quando chegavam no NPH se deparavam com aquela parte super prática, né, da nossa profissão, assim. Então é interessante, é muito enriquecedor acompanhar essas trajetórias dos alunos. Eu acho que essa é uma possibilidade que se coloca, né, para os futuros historiadores, para as futuras historiadoras. Mas a gente percebe também aí, não só nos espaços públicos, a gente percebe que o momento parece promissor, né, para o profissional da história, assim, para além desses espaços tradicionais de exercício da nossa profissão. E eu acho que daí a gente vai ter que voltar um pouquinho, né, a falar das transformações tecnológicas, né, porque o exercício da nossa profissão ele também está passando por transformações, né, possibilitadas, né, oportunizadas por essas transformações tecnológicas, né. Então a gente vê aí historiadores com podcast, historiadores, né, youtubers, claro, traz uma série de questões aí para a gente discutir, né, amadurecer também, questões éticas, a questão da estabilidade e instabilidade financeira do historiador que se dedica exclusivamente a essas atividades, né? Algumas coisas que são necessárias aí do historiador e da historiadora cuidarem, né, quando se dedicam a essas atuações, porque daí vai precisar discutir se vai monetizar o seu canal ou não, né? Se vai aceitar anúncios no seu canal ou não, como é que isso dialoga com a forma, com a concepção que a pessoa tem da sua função como historiadora, né? Como historiadora, assim. Será que a função social do historiador, ela entra em conflito com essas questões, né, com essa necessidade de monetizar canal, de aceitar anúncios? Como é que... Eu acho que são questões que precisam ser discutidas, né, não só nesses espaços virtuais, assim, nas plataformas, mas também em outros espaços, né, em espaços privados, sobretudo, né, quando a historiadora é contratada para cuidar do acervo de uma empresa, cuidar da história e da memória dessa empresa, né, que conflitos podem surgir daí, né, desse contrato de trabalho. Então, eu acho que o momento é promissor. Né? Acho que já vivemos momentos mais complicados. Embora a gente tenha visto uma redução drástica nos recursos direcionados, né, à ciência, à educação, aí nos últimos 4, 5 anos, especialmente, acho que as perspectivas eu tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança. Acho que vai melhorar, eu acho que tem como melhorar e como o historiador se fazer mais presente, né? Em sociedade, assim, eu acho que passa muito por essa função social também, né, que eu vejo, assim, na nossa profissão, né. Sim, a tua resposta traz muitos elementos importantes, Nina, para a gente pensar, sabe, aqui, assim, tanto o fato de você sinalizar para algo que nem sempre, muitas vezes, estudantes de história prestam atenção, que são os concursos para técnicos, para técnicos da universidade, para atuar como técnico na universidade, e as possibilidades que isso permite, né, de continuar, de uma certa forma, trabalhando também com a sua área, foi um caminho que você encontrou, quer dizer, é possível, né, encontrar um caminho de um diálogo com a área de conhecimento de formação, né? Então, como você disse, tem pessoal que é formado em pedagogia, em geografia, história, filosofia, sociologia e matemática, tantas licenciaturas, e todos fazem um concurso público para esse cargo e encontram espaços de atuação. Talvez a universidade é um espaço interessante porque permite pesquisa, extensão, quer dizer, condições para essa variabilidade de formação encontrar caminhos. Então, é um cargo muito interessante também. Eu acho que nem sempre os alunos estão atentos a esses concursos também, e é importante se pensar. Por outro lado, eu fiquei pensando sobre essas transformações pela qual nós estamos passando agora também, de se pensar essas dimensões
que envolvem o público e o privado na atuação do historiador, né? Aquela questão, essa é uma outra questão importante também, né? Porque se você, no seu caso, tendo ele como exemplo, né, se formou na universidade pública, fez um concurso público, hoje é uma servidora pública, mas a gente presta atenção que há toda uma movimentação em torno, para além disso, né, que tem afetado também o campo da história, que é o fato de que há profissionais de história envolvidos com projetos ou projetos que são, assim, digamos, independentes, né, de podcast, monetização de podcast, YouTube, ou então, de fato, o profissional de história, né, que tem uma certa visão pública, uma certa imagem pública, mas que também pode ser contratado pela iniciativa privada, pode envolver, então, tanto a publicidade quanto interesses privados, mesmo de uma determinada empresa. E aí a questão-chave que fica colocada é a dimensão ética, né, dos limites do que é permitido e do que não é permitido, e levando em consideração também que as pessoas precisam viver, pagar contas. Então, qualquer pessoa que se forma tem a expectativa de conseguir trabalhar e ter um salário, algum tipo de renda, para ter a sua sobrevivência, a sua família, assim por diante, né? Então, são questões sensíveis que a gente tem que falar cada vez mais, são questões práticas, assim, que afetam a disciplina. Isso é bom, aí, da experiência direta, isso vai e afeta o universo das formações em história, assim por diante, né? Achei muito rica a tua resposta, também por conta de tudo isso, para esses pontos todos para os quais tu apontou, né? E também, só algo que ficou como curiosidade também, eu queria só complementar a pergunta. No NPH, né, eu achei bacana a interação com o curso de bacharelado, né? Os cursos de bacharelado têm sempre questões envolvidas por conta principalmente do mercado de trabalho para esses profissionais. Então, esse processo de formação, né, é muito importante, sempre muito aquela ideia, quando se pensa um curso de bacharelado em História, o que vai atravessar de específico nessa formação que não coincide com alguém que vai passar pela licenciatura e quer ser professor ou professor, né? Então, a gente debate por aqui também. Eu queria te perguntar, então, um pouquinho sobre isso, sobre essa vinculação, mas também sobre o acervo, de modo geral, o que o Núcleo de Pesquisa em História tem em termos de acervo, e se tem havido transformações por conta desse mundo digital, se o núcleo também tem operado por aí, quais são os debates que esses alunos e alunas da história do bacharelado têm levado, têm acontecido dentro do núcleo? Uhum. Ah, bem legal, dá para falar muita coisa interessante assim, Evandro, porque o NPH ele é um campo de estágio tradicional do estágio de bacharelado em História lá na URGS, né? O NPH é considerado um laboratório, assim, um laboratório da graduação e da pós-graduação. Então, ele é campo de estágio já há muitos anos. E esse ano a gente começou a receber também, como campo de estágio, estagiários numa outra modalidade, que é educação patrimonial, né, com base no acervo também. Então, assim, aí são objetivos diferentes, né? No caso dos estagiários de bacharelado, eles trabalham diretamente com acervo, atividades bem técnicas, sabe? Desde a higienização do documento, sabe? Coisa de varrer o documento, tirar clips, tirar, né, remover, né, tudo que pode conter no documento e que vá prejudicar, né, possa comprometer a preservação do documento. Então, a gente tem alguns manuais, e aí os alunos entram em contato com esses manuais, né, de higienização e organização da documentação. Os alunos aprendem a catalogar os documentos, né, organizar os documentos em caixas e dentro do acervo, sabe? Porque uma coisa um detalhe que parece bobo, mas que não é de que dentro de um acervo, o documento precisa ser facilmente encontrável. E se a documentação não está organizada, o serviço ele não fica eficiente, né? A gente não consegue responder ao público de uma forma eficiente.
Então, quando a pesquisadora chega lá procurando por uma documentação, quanto mais organizado estiver o acervo, mais fácil a gente encontra, né? Mais rapidamente a gente leva para esse pesquisador, para essa pesquisadora, e também a gente sabe depois guardar, né, para que aquele documento não se perca. Né? O NPH tem mais de 4 milhões de páginas em documentação. Né? Uma boa parte dessa documentação está já em versão digital, né? Documentos do Brasil Colônia. Uma outra parte dessa documentação está em suporte de microfilme, né? E aí, dentro desse suporte microfilme, a gente tem documentação da Alemanha medieval, né? Documentos que foram microfilmados lá do Arquivo Histórico da cidade de Colônia, que foram doados para o NPH pela historiadora Cibele Crossetti de Almeida. Então, tem documentos medievais, tem documentação periódica do século XIX, do século XX, né? Tem periódicos do movimento operário, de partidos, organizações de esquerda, isso em microfilme e também em papel. Tem uma boa parte do acervo que são periódicos, né, os originais, né? E aí tem revistas e jornais que circularam da década de 60 até os anos 2000. Tem um acervo bastante amplo. Assim, eu posso dizer que a maior parte da documentação do NPH é constituída de documentos do movimento operário, partidos, instituições de esquerda. Né? Ultimamente, nós recebemos algumas outras doações, recebemos documentação da ONG Cidade, que são documentos do orçamento participativo em Porto Alegre, né? Um acervo bastante grande. Agora a gente vai receber, né, tudo indica assim, que a gente vai concluir o processo de doação de um acervo bem significativo de um jornalista chamado João Batista Marçal. Ele faleceu em 2018 e a família, então, está, né, providenciando a doação desse acervo, que é um acervo muito rico, muito consultado na residência do Marçal, quando ele era, né, enquanto ele foi vivo, assim. Então, o acervo do NPH, as características são essas, assim, e mais recentemente a gente tem se dedicado, então, à digitalização do acervo e disponibilização no NPH digital. E uma das primeiras fontes que a gente colocou ali, disponibilizou ao público, é o jornal do Grupo Nuances. O Grupo Nuances de luta, né, pelos direitos LGBTQIA+, aqui na cidade, uma documentação maravilhosa, assim, para a reconstituição, né, para a construção do conhecimento desses grupos, né, no nosso estado. Então, a gente ficou bem feliz em receber essa documentação e disponibilizar para o público. E os estagiários trabalham nisso, né, nessa digitalização, na catalogação desses documentos, né, depois essa catalogação vai para o site. É o trabalho desses estagiários que é consultado pelo público no site do NPH. Quando você entra ali no site do NPH, que vai no acervo, ali tem um catálogo, né? Para você ver se o documento que você quer está ali, né? E esse catálogo foi construído por um aluno da graduação em História da URGS, né? Durante seu estágio. Então, é um trabalho bastante importante que eles fazem. E no caso do estágio do patrimônio, o objetivo é desenvolver uma ação educativa, né, ou no espaço, né, ou no NPH, ou numa escola que envolva o acervo, né, que envolva o patrimônio documental, né, como é uma disciplina voltada para a educação patrimonial, então está relacionada com essas discussões, né, no conceito de patrimônio, de memória, né, e aí no caso do NPH entra a discussão do patrimônio documental, né, do documento como patrimônio. Muito bom. Muito bom mesmo, Nina. Que bom, assim, que interessante ouvir esse relato, saber dessas experiências, de como funciona o cotidiano do trabalho, no que também envolve
tanto a pesquisa quanto o ensino, porque se os bacharelandos passam pelo núcleo, tem essa dimensão, ao mesmo tempo estão aprendendo e estão pesquisando, o que é bacana, a interação, e isso resulta, de uma certa forma, numa ação extensionista. Tu disseste que as ações educativas saem, muitas vezes, do núcleo e vão para as escolas, enfim, podem ir para outros espaços, né? E como... Posso te dar um exemplo? Pode, claro. Esse semestre tem um trabalho que está sendo feito por 2 estagiários do patrimônio, e eles desenvolveram um jogo pedagógico com base no Nuances, no jornal do Nuances. E vão aplicar esse jogo pedagógico numa turma de 9º ano, numa escola, né, do município aqui em Porto Alegre. Então, sabe, né, são essa criatividade, assim, a gente também aprende muito, né? A gente está ali para acompanhar esse processo deles, e a gente também aprende muito com toda essa criatividade, né, que a juventude traz, assim, com toda essa vontade deles de fazer coisas diferentes, né? É bem legal, é muito bom. E como é importante, né? Como é importante que esses espaços, como o Núcleo de Pesquisa em História, no caso da URGS, exista, para que tudo isso possa acontecer, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, do Departamento de História do SERES, em Caicó, tem o Labordoc, né? O Laboratório de Documentação Histórica, que é, digamos, um espaço equivalente ao que seria o núcleo. Também ele se define muito mais, desde o início, como um laboratório. Ele foi fundado nos anos 90 por um professor recentemente falecido, o professor Muraquitã Macedo, e tem esse caráter também de permitir esse espaço de pesquisa, né? Mas é sempre uma luta para a gente tentar conquistar vagas para técnicos que possam atuar e fazer esse processo andar, porque sem profissionais atuando ali não tem como a coisa funcionar da melhor forma possível, é sempre uma luta também nesse sentido. Agora nós temos uma mestranda que está fazendo uma pesquisa sobre a história do Labordoc, então também, como tu disseste, o aluno fez um trabalho que ficou, digamos assim, né, o NPH digital, acho que foi o que tu disseste, né, fica como, é uma pesquisa para ele, uma experiência profissional, mas fica como um legado também para aquele espaço, falar sobre esses espaços, contar a história desses espaços. Eu acho que isso é muito importante, até para a gente valorizar cada vez mais, porque cada vez, por conta, enfim, do corte de investimentos em educação, da precarização do trabalho, a gente vê que é cada vez mais difícil. Hoje em dia, por exemplo, falar em abrir um núcleo de pesquisa de qualquer natureza, em qualquer espaço, é uma luta, assim, fadada a não dar certo, porque se há a criação de um núcleo, vai envolver a contratação de novos profissionais, aí tem que abrir o concurso, tem que ter o profissional que faça aquilo funcionar. Todo mundo reconhece a necessidade, mas na hora em que vai aumentar investimento, né, aí não pode. Então, a gente tem que valorizar para ver como isso é importante, não é, assim, algo secundário, é algo que compõe um curso e muda a trajetória da instituição e dos profissionais que passam por ela, né? Muda completamente. Imagina fazer bacharelado se não tivesse um espaço como o NPH. Aí como é que a gente justifica uma formação específica de um bacharel sem ele ter essa oportunidade, né? De se formar mesmo, de fato, no campo, né? Então, tudo isso é muito importante. Gostei muito de ouvir, fiquei feliz de ouvir o tanto de coisas que vem acontecendo, né, nesse espaço. E, bom, já que a gente está falando sobre isso também, sobre questões profissionais, qual é o teu ponto de vista, Marisângela, sobre o recente reconhecimento da profissão por parte do Estado brasileiro, da profissão de historiador, historiadora, em 2020, há pouco tempo atrás, né? É algo que a gente acompanhou um pouco como luta de gerações anteriores a nós, né? Mas como é que tu percebe, assim, essa discussão, levando em consideração tudo isso que a gente falou até agora, inclusive? É interessante da gente ver que a conquista dos direitos, né, da valorização, ela não vem sem luta. Não vem. Nada é dado, né? A gente precisa lutar, a gente precisa brigar, né, para ser valorizado. Eu acho que a regulamentação da profissão foi um passo muito importante nesse sentido da valorização, não só da profissão, mas também do conhecimento, né, a valorização da ciência, assim, porque a gente percebe, assim, que
a valorização, a regulamentação, ela estabeleceu ali os critérios, né, os limites para o exercício da profissão, assim. Deixa eu só virar aqui. E eu lembro de no ano passado, em 2020 também, estudar o dispositivo legal que foi assinado pelo então presidente, né, regulamentando a nossa profissão, assim, e tem ali algumas determinações assim que eu acho bastante importante para o fortalecimento dos cursos de graduação. Aí falando como alguém que trabalha na universidade, né? Assim, porque no momento em que tu garante que os profissionais com formação universitária, que eles lecionem na educação básica, né, tu acaba fortalecendo os cursos de graduação, né, porque são desses cursos que vão sair esses futuros profissionais. Né? É uma reserva de mercado? É, né? E aí eu lembro um pouco de uma discussão que tinha há muito tempo atrás envolvendo a Amazônia, que eu lembro que alguns diplomatas estrangeiros diziam que a Amazônia era internacional, né? E que os diplomatas brasileiros diziam que não, né? Que a Amazônia era brasileira e tal, era do Brasil, enfim. Assim, eu acho que é um pouco por aí, assim, sabe? Por que a profissão do historiador, por que reservar vagas de mercado para o historiador era questionável, né? E muitas vezes com argumentos assim bem moralistas. Né? Então eu acho que a regulamentação assim ela veio para adequar a profissão a uma tradição institucional no Brasil, né, de regulamentação das profissões, assim, reduziu desvantagens, né, para os profissionais da história, não só proporcionando aí não só no caso dos concursos públicos, mas também na iniciativa privada, como a gente comentou agora há pouco, né? Então, eu acho que a regulamentação ela foi um passo muito, muito importante nesse sentido da valorização da nossa profissão e do conhecimento, né, que a gente produz, que a gente constrói, que a gente divulga, né, que a gente trabalha. No meu caso, eu não construo conhecimento, nem eu, nem o Francisco, meu colega, que trabalha no NPH também, mas o nosso trabalho, ele é permitir que os historiadores tenham a base empírica para as suas pesquisas, para os seus estudos, né? Eu acho que o trabalho do historiador também vem daí, né? Também pega essa parte, né? Que é se preocupar com a preservação da base documental, se preocupar com a preservação dos registros humanos, né? Para que os registros humanos não se percam, porque o futuro da nossa profissão também depende disso. Então, eu vejo assim de forma muito positiva, né? Acho foi um passo muito, muito importante. Não decisivo, não final, assim, a luta continua, né? Mas a valorização foi um passo realmente muito importante. Sim, sim. E sobre a atuação num espaço como o NPH, por exemplo, embora não seja entendido, como tu disseste, né, não seja entendido como um espaço de construção de conhecimento, mas é um espaço de mediação que envolve a dimensão educativa, né, desses estudantes de bacharelado, principalmente, muito importante, né? Essas variantes da atuação profissional, é bacana da gente prestar atenção, né? Justamente para fugir daquela ideia, como aconteceu contigo, né? Descobriu que a licenciatura não era o teu espaço preferido, que queria, de fato, estar presente.
alguns estudantes do curso de História também sentem isso, mesmo querendo se formar na licenciatura e se formando na licenciatura, mas gostam de pensar, né? Gostam de assim, ter no horizonte, tá, mas e se eu encontrasse um outro espaço de atuação? Então, assim como as consultorias, que eventualmente podem ser prestadas, tudo, é importante a gente começar, eu acho que, inclusive, pegando essa onda da regulamentação e começar a pensar seriamente sobre isso, né? Porque, como tu disseste também, muitas vezes, se o historiador se preocupasse com o mundo do trabalho, era como se ele estivesse abrindo, ao pensar na reserva de vagas, né? Ele estava abrindo a mão da sua liberdade ou da sua posição de crítica, porque é assim que a gente sempre fez a crítica de outras áreas que atuam de outras formas. Mas quando, na verdade, uma coisa não está ligada à outra, a gente pode continuar sendo crítico, tanto autocrítico quanto crítico em relação às outras experiências de outras categorias profissionais, talvez muito mais privilegiadas do que nós, mas e continuar fazendo a crítica, mas também se preocupando com os espaços de trabalho, porque isso envolve justamente o mundo do trabalho, né? As relações de trabalho, e que compõem uma experiência, como tu disseste, uma experiência de luta constante, que se a gente não fizer, quem vai fazer por nós? Se nós não lutarmos por isso, quem faria essa luta? Ninguém, né? Porque, ainda mais no mundo de hoje, né? No mundo individualista de hoje, se nós não nos preocuparmos com isso, quem vai se preocupar, né? Então, achei muito importante também a tua sinalização sobre essa pergunta, que também é uma pergunta que nós estamos tentando fazer no projeto para todos e todas que passam por aqui, né? Para ter uma visão geral, assim, né? Sobre como tem sido percebido pela comunidade nossa de historiadores e historiadoras essa questão, né? Bom, Nina, a próxima questão, aproveitando aqui o tempo que nós temos ainda, queria te colocar mais uma questão do teu ponto de vista, né? Já falamos um pouquinho, então, sobre essa diversidade, agora focando um pouquinho numa perspectiva mais geral, assim, né? Da experiência da sociedade com a história. Na tua opinião, qual é a importância do ensino de história, sentido amplo, como tu preferires falar hoje em dia, agora, né? Qual é a importância do ensino de história, né? Tanto na sala de aula, como também em outros espaços, né? Pensando, por exemplo, nessa dimensão pública ou da história pública que envolve hoje o nosso meio profissional, né? Qual é a tua opinião sobre a importância do ensino de história? Da história também pode ser. Sim, sim. Bom, eu acho que os últimos anos têm mostrado assim que é cada vez mais necessária a presença do historiador e da historiadora, né? Em espaços além dos muros da universidade. Eu acho que isso já vinha latente, né? Mas por alguma razão não se queria olhar para isso, né? Não se queria dar a devida atenção que isso estava pedindo. E os últimos anos agora nos mostraram que teve consequências o historiador não olhar para essa necessidade, né? Teve consequências. A área da história está sofrendo muitos ataques nos últimos anos, né? O conhecimento, né? A ciência está sendo muito atacada nos últimos anos. E a gente devia ter olhado para isso, né? Quando essas necessidades começaram a se mostrar, por alguma razão a gente não olhou, e agora isso está aí, né? Nem está caindo de maduro, né? Já passou desse nível, assim. Então, eu acho que esse contexto assim mostra que o historiador tem que estar presente, o historiador precisa escutar, né? Escutar a sociedade, né? Eu acho que a escuta, ela precisa acontecer, assim, né? E o historiador precisa escutar e ele precisa também estudar através dessa escuta, imagino, assim, de que formas a profissão pode ajudar a sociedade a desenvolver ferramentas para se posicionar diante do presente, né? Para compreender os processos históricos, para compreender esse presente, né? As forças que estão em disputas nesse presente e conseguir se posicionar,
né? E agora, bom, o contexto que a gente está vivendo, assim, é algo que a gente nunca, né, a gente imaginou que fosse viver algo, né, nesse nível, assim, né, tão baixo em alguns momentos, né? E eu acho que é importante a gente observar, estudar esse momento que a gente está vivendo e pensar como superar isso, né? Como superar esse momento. E aí, então, eu acho que o exercício aí da profissão, né, para além do espaço da academia, para além da sala de aula, ele acho que ele tem esse compromisso, ele precisa ter esse compromisso. Né? Nós somos historiadores formados pela sociedade para a sociedade. Eu tenho isso muito firme assim comigo, sabe? Eu vejo o meu papel como historiadora dessa forma. Então eu acho que talvez eu esteja, né, assim, passando a régua, né, usando a minha experiência assim como régua, né, achando que deve ser assim para todo mundo, mas acho que eu venho de uma tradição de formação também na URGS que, que, que pautava muito isso, né? Essa necessidade do historiador, da função social do historiador. Eu vou precisar ligar o computador na tomada, só um pouquinho. Sem problema. Então, me parece que é um pouco por aí, sabe, Evandro? Uhum, sim. Isso é importante de ser lembrado sempre também. Muito importante, né? Essa dimensão social que envolve a nossa prática, né? E, bom, então, se nós temos essa responsabilidade, a preocupação com o ensino, com os efeitos dele, como ele circula, deve nos preocupar. E como tu disseste, durante um bom tempo, isso ficou em segundo plano, e agora a gente precisou correr atrás do prejuízo. Acho que foi um pouco por aí a tua fala, né? Que é o que a gente constata. Sim, sim. Acho que agora também com a curricularização da extensão, né, nas universidades, eu acho que vai gerar assim um leque de possibilidades bastante amplo, né, para que o historiador escute, né, a sociedade, para que aceite fazer essa troca, né, com a sociedade. Aí envolve também uma mudança aí do perfil também do professor universitário, né, que a gente sabe que existe uma tradição assim, né, que está sofrendo uma transformação, assim, mas a gente percebe ainda, né, alguns, alguns profissionais da história na universidade com aquela postura assim bastante catedrática, né? Então eu acho que que não quer sair dos muros da universidade, né? Que acha que o papel dele é aquele, né? De construir o conhecimento dentro daqueles muros, de dialogar só com os seus pares, enfim, pensando num conhecimento histórico assim de alto nível, né? O que também é válido, mas só isso não basta. A gente percebeu, as historiadores fizeram isso durante as últimas décadas e a gente está vendo aonde a gente chegou. Então, eu acho que a curricularização da extensão agora ela vem trazer um pouco, permitir um pouco, né, a abertura e permitir obrigando um pouquinho, né, em alguns casos, assim, essa abertura da universidade para a sociedade. Eu acho que é isso, essa escuta da qual você fala, que eu acho tão importante. Achei muito importante na tua fala, né, essa ideia da escuta, ela passa por uma disposição também para essa escuta, né, e aí envolve, de fato, muitas vezes uma transformação, aprender, porque é isso, aprender a ouvir, né, isso aí, enfim, é algo que a gente precisa, de fato, aprender, né, aprender a ouvir é fundamental. Eu me lembrei do trabalho da Mara Rodrigues, professora recentemente aposentada, né, aí do departamento, que eu tenho acompanhado as palestras, ela tem falado e escrito sobre isso, né, sobre escutar na sala de aula, escutar na praça, escutar nos ambientes de trabalho, aprender a ter essa disposição para ouvir, né, não só... É claro que a preocupação com a fala, no caso de um profissional de educação, é importante no uso da fala, mas principalmente também, ou tão importante quanto, é aprender a ficar quieto e ouvir
aquilo que chega, que, como tu disseste, é um material de trabalho. Aprender essa escuta resulta depois em ter material para poder trabalhar e aprimorar e transformar as coisas, né? Então, esse é um ponto bem importante. Mas, Nina, o nosso tempo está quase acabando, mas eu ainda queria colocar uma última, passa rápido, né? Quando a gente começa, a gente pensa, não, mas passa muito rápido. Tem uma última pergunta, também assim, que tem um caráter um pouco mais subjetivo, para deixar de fato você bem à vontade para responder, né? Como quiser, obviamente, como todas as outras, mas eu digo assim, aqui tem um caráter que às vezes transcende um olhar profissional, né? E que eu acho importante também, porque a gente também não é uma coisa ou outra só, assim, a gente é um conjunto, como eu acho que toda a tua entrevista caminhou por aí, né? A forma como ela começou já foi no sentido de mostrar que somos sujeitos históricos, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Somos profissionais e às vezes somos estudantes, às vezes somos professores, às vezes somos a mãe, pai, filho, trabalha num determinado ramo, pertence a uma classe. Tudo isso somos nós, a gente é tudo isso ao mesmo tempo, né? Então essa última pergunta é um pouco sobre como que tu percebe, depois de tudo que a gente conversou, como que tu percebe atualmente a relação das pessoas com o tempo histórico, né? Como é que tu avalia isso? E também, particularmente no teu caso pessoal, como é que a história dá sentido, né? Atravessa a tua experiência, a tua vida. Uhum. Muito bom. Essa é uma questão forçosamente teórica, né? Mas vamos lá. Mas quando falo em tempo histórico, eu inevitavelmente lembro de alguns clássicos, assim, como Brodel e o Koselleck. E eu acho que para mim, eu vejo o tempo histórico bastante relacionado com a experiência. Aliás, acho que eu sou bastante influenciada pelo Koselleck nessa questão, assim, porque tem sempre uma tensão, né, entre experiência e expectativa, assim, na forma como a gente concebe o tempo, na forma como a gente concebe o tempo histórico, né, que não é único, né, que às vezes parece que a gente, não precisa dizer isso, todo mundo sabe, não, às vezes tu precisa, né, sempre não precisa, às vezes é necessário repetir, assim, que o tempo não é único, né, que ele tem camadas, ele é atravessado, existem uma pluralidade de tempos que simultâneos, assim. Então, eu percebo, o tempo ele faz sentido para mim dessa forma, sabe, na experiência concreta, assim, né, nessa tensão entre os saberes que a gente vai elaborando, né, na nossa trajetória de vida, essa tensão entre esses saberes e esse futuro, né, que a gente projeta. E projetar não quer dizer que vai acontecer, né, o que a gente acha que vai acontecer, é uma projeção. Então, acho que dá um sentido muito... o sentido que eu dou, ele vai muito, assim, por esse caminho. E a gente comenta, às vezes, lá no NPH, principalmente quando a gente está falando lá, apresentando os documentos em suportes mais que as pessoas não conhecem, como o microfilme, as fitas VHS, né, fita cassete, né, que precisa lá do videocassete 6 cabeças, né, para coloca a fita lá e consegue ter acesso ao conteúdo daquele documento. Então a gente comenta assim o quanto essa experiência do tempo ela mudou nas últimas décadas, né? E eu lembro sempre, Wanda, aí agora me dá licença que eu vou fazer uma viagem lá para os anos 80. Eu lembro, assim, quando eu era pré-adolescente, de escutar o rádio e às vezes queria muito escutar uma determinada música e eu precisava esperar essa música dar no rádio, né? Eu não sabia quando ela ia dar. Em algum momento ela ia dar, então eu deixava o rádio ligado. Quando a música dava, ela aumentava o volume, curtia a música, né, enlouquecidamente. Acabava a música, acabou. Agora, quando é que eu vou escutar de novo? Não sei, né? Vou manter o rádio ligado e vou seguir escutando, né? Então a gente desenvolveu ali essa experiência, essa paciência, né? Uma paciência de saber esperar o momento que vai dar a música, né? Para curtir aquele momento.
E eu lembro que o máximo que fazia era ir em algum lugar que tivesse um orelhão, porque eu não tinha telefone na minha casa, ia no orelhão, ligava para a rádio, né, e pedia para tocar aquela música nas mais pedidas, né? E se ela fosse muito pedida, ela ia tocar lá nas mais pedidas. Eu ia escutar lá do meio-dia a 1 da tarde. E hoje a gente escuta a música a hora que quer, quantas vezes a gente quer, em milhões de formatos. Uma mesma música, às vezes tu encontra com muitos arranjos diferentes na internet, né, cantadas por muitos artistas diferentes, e tu pode passar um dia inteiro escutando só aquela música que tu quiser. Tu não precisa esperar, né? Tu não precisa esperar. Então, sempre quando fala de tempo e experiência, me vem esse, sabe, me vem assim esses acontecimentos assim da trajetória da vida da gente, né, que faz parte da nossa constituição como sujeitos também, né? Essa experiência com o tempo faz parte da minha constituição, né, como sujeito, assim. Então, isso tudo está muito relacionado. Não sei se eu viajei muito aqui na... Não, gostei muito, mas é isso mesmo. O tempo histórico é entendido como experiência. Eu entendo assim também. E tu deu um exemplo prático de como isso acontece e como isso constitui a gente e como são é importante colocar isso porque são experiências que, assim, foi muito didática a tua resposta. Você ultrapassou só a dimensão a proposta da pergunta, que é ser mais objetiva, mas trouxe assim a concretude de um exemplo. Como é que isso acontece na vida de alguém? Né? E essas experiências variam, porque a série, as referências que aparecem na tua fala, assim, o rádio, o orelhão, o telefone público, a relação entre esses meios de comunicação e como o videocassete, uma série de tecnologias que hoje não para quem é um pouquinho mais novo, que nem é assim muito mais novo, um pouquinho mais novo que a gente, já não experimentou. Quer dizer, parece tão perto e tão longe esse passado, né? Porque a transformação foi muito rápida, tem sido, né? E bom, e tudo isso sem sem uma dimensão histórica fica difícil, né? Sem uma dimensão histórica para trabalhar tudo isso, o que somos nós sem a história, né? Foi o que a tua resposta me fez pensar. Gostei muito. Foi muito bom, Nina. Muito obrigado. Que Foi bom. Eu que te agradeço. Uma delícia essa conversa. Foi muito, muito bom. Adorei. Que bom que nós podemos fazer. Aliás, queria também deixar registrado aqui que foi um dos projetos encaminhados pela Marisângela Martins lá no NPH, com uma das inspirações para esse projeto, né? Porque durante a pandemia o NPH, né, e a Marisângela tocaram projetos que envolviam, né, esse tipo de produção, né, que eram geralmente, salvo engano, né, eram atividades pensadas junto à data do Dia do Historiador, que recentemente comemoramos agora, dia 19 de agosto, todos os anos, né, se lembra essa data. Então, a ideia de fazer também material audiovisual, né, gravações com colegas, né, que atuam de diferentes formas, falando sobre como atuam. Então, quero também agradecer de público aqui a Marisângela, porque foi também um projeto dela que inspirou a ideia desse projeto. Muito obrigado também por isso, tá bom? Capaz, eu fico feliz, assim, pelos desdobramentos, né, por ampliar o debate. Eu acho que isso é muito... Isso é uma forma também da gente perceber, né, da gente valorizar o que a gente faz, né, da gente reconhecer, assim, o que a gente faz. Eu acho que é um pouco por aí também, quando a gente amplia o debate, né, a gente contribui para ampliar o debate de alguma forma. Eu acho ótimo. É, verdade. Tá bom, então. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também para quem assistiu, vai assistir, porque o vídeo fica disponível, então, nos canais que eu falei no início, né, no YouTube, no canal do Departamento de História dos Séries e do PPG em História dos Séries, além da versão em podcast no Spotify, lá na página do História, a História em 60 Minutos, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu, quem vai assistir, e espero encontrar vocês na entrevista da semana que vem. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.